Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e imunopatologia. Hoje nós vamos falar a respeito da imunidade humoral. Mais especificamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre como se dá a ativação dos linfócitos B. Antes de nós iniciarmos a nossa discussão sobre a ativação dos linfócitos B, eu gostaria de destacar dois pontos importantes na imunidade adaptativa e, portanto, na imunidade humoral, que difere da imunidade inata. Um desses pontos é o tempo que a imunidade adaptativa leva para chegar na sua fase efetora, ou seja, naquela fase que resulta da ativação do linfócito e que vai promover a eliminação do agente patogênico. Na imunidade adaptativa, levam-se dias para se alcançar a fase efetora da resposta, em decorrência do processo de ativação dos linfócitos e de diferenciação dos linfócitos para que eles adquiram as suas capacidades efetoras. Isso é bastante diferente da imunidade inata. Os mecanismos efetores da imunidade inata já estão prontos mesmo antes do contato com o agente patogênico ou do trauma ou do estresse celular. E quando esses eventos acontecem, essa resposta efetora da imunidade inata, ela é estabelecida em questão de horas. Outro ponto que é importante destacar de diferente entre a imunidade adaptativa e a imunidade inata é em relação aos receptores de antígenos. Nós vimos que na imunidade inata, esses receptores, os receptores das células, são receptores para dumps ou pumps, ou seja, padrões moleculares que estão associados ou aos patógenos ou aos danos celulares e que diferentes células da imunidade inata podem expressar os mesmos receptores e que a capacidade desses receptores de distinguirem os patógenos, ela é limitada a grupos de patógenos. Isso é bastante diferente na imunidade adaptativa, onde o receptor de antígeno do linfócito B e também o receptor de antígeno do linfócito T é altamente específico para o antígeno a ser reconhecido. A diversidade de receptores aqui é enorme. Em tese, em teoria, para cada antígeno diferente, vai existir um linfócito T e um linfócito B com um receptor específico para aquele antígeno, e isso permite que a imunidade adaptativa seja capaz de distinguir uma gama de antígenos e, portanto, distinguir patógenos de uma mesma classe, distinguir o vírus da AIDS, do SARS-CoV-2, do vírus da hepatite. Então, a diversidade de estruturas que podem ser reconhecidas pela imunidade adaptativa é muito maior do que a diversidade de estruturas reconhecidas na imunidade inata. A nossa aula sobre a imunidade humoral, ela tem dois objetivos. O primeiro é compreender como a imunidade humoral é induzida, de que maneira os linfócitos B são ativados e isso leva à produção dos anticorpos. E, na sequência, como é que a ativação dos linfócitos B e a subsequente produção dos anticorpos vai garantir, vai atuar para eliminar o agente patogênico. Assim, a nossa aula de hoje vai ser dividida nesses tópicos. Nós vamos primeiro discutir sobre as fases da imunidade humoral, sobre como a imunidade humoral reconhece os agentes patogênicos. Na sequência, vamos falar sobre a ativação da imunidade humoral com um destaque importante para a cooperação que existe entre a imunidade celular e a imunidade humoral. Depois, para finalizarmos a parte da ativação da resposta imune humoral, nós vamos falar sobre o controle da imunidade humoral e, no final, nós vamos discutir como a imunidade humoral atua para eliminar o agente patogênico. E com destaque aí para a íntima relação que existe entre a imunidade humoral e a imunidade inata.
a nossa aula sobre a imunidade humoral, ela tem dois objetivos. O primeiro é compreender como a imunidade humoral é induzida, de que maneira os linfócitos B são ativados e isso leva à produção dos anticorpos. E, na sequência, como é que a ativação dos linfócitos B e a subsequente produção dos anticorpos vai garantir, né, vai atuar para eliminar o agente patogênico. Assim, a nossa aula de hoje vai ser dividida nesses tópicos. Nós vamos primeiro discutir sobre as fases da imunidade humoral, sobre como a imunidade humoral reconhece os agentes patogênicos. Na sequência, vamos falar sobre a ativação da imunidade humoral com um destaque importante para a cooperação que existe entre a imunidade celular e a imunidade humoral. Depois, para finalizarmos a parte da ativação da resposta imune humoral, nós vamos falar sobre o controle da imunidade humoral e, no final, nós vamos discutir como a imunidade humoral atua para eliminar o agente patogênico. E com destaque aí para a íntima relação que existe entre a imunidade humoral e a imunidade inata. Antes de nós entrarmos aqui nessa seara de como os linfócitos B são ativados, de como a imunidade humoral é ativada, eu gostaria de fazer um breve destaque aqui de para que serve a imunidade humoral. E o ponto-chave aqui para a gente entender para que serve a imunidade humoral é nós entendermos, é nós lembrarmos que as moléculas efetoras da imunidade humoral são os anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Tenho certeza que vocês já assistiram aquela aula sobre antígenos e anticorpos, então vocês já entenderam que os anticorpos são moléculas muito grandes e, assim sendo, eles vão atuar principalmente naquilo que estiver fora das células, principalmente nos patógenos ou nos produtos dos patógenos que estão fora das células, porque os anticorpos são muito grandes para entrar dentro das células. No máximo, a relação dos anticorpos com células infectadas é por meio de antígenos do patógeno que está infectando aquela célula que possam estar expressos na superfície da célula infectada. Mas, de uma maneira geral, os mecanismos efetores desencadeados pelos anticorpos vão ser eficientes contra patógenos que são extracelulares, contra produtos de secreção dos patógenos, que geralmente são responsáveis por desencadear o efeito patogênico daquele agente infeccioso, como as toxinas. Os anticorpos podem ser eficientes contra patógenos ou produtos intracelulares, além da situação em que isso esteja expresso na membrana da célula infectada. Eles também podem ser eficientes nessa situação quando, por exemplo, o patógeno tem uma fase do seu ciclo de vida extracelular. Tá? Mas, de uma maneira geral, considerando aí a natureza, né, química dos anticorpos, eles são bastante eficientes naquilo que está no ambiente, né, no mesmo ambiente que os anticorpos estão presentes, que é o ambiente extracelular. E esse mecanismo efetor que os anticorpos vão desencadear, vão ser de diversas maneiras, e nós vamos ter a oportunidade de falar disso um pouquinho mais para frente. Isso significa que um patógeno intracelular não desencadeia resposta imune humoral, já que essa resposta imune esse mecanismo da resposta imune adaptativa não é eficiente contra os patógenos intracelulares? Fica aí para vocês pensarem, tá ok? Bom, então, dando sequência na nossa aula, nós vamos agora falar um pouco, né, ter uma visão geral das fases da resposta imune humoral, para que depois a gente possa discutir as particularidades de cada uma dessas fases. Então, assim como acontece na resposta imune celular, e de maneira um pouco similar àquilo que acontece na resposta imune inata, a resposta imune humoral ela é iniciada quando o linfócito B reconhece o antígeno a partir do seu receptor de antígeno, que nesse caso do linfócito B é uma imunoglobulina,
de membrana. E nós vamos o tempo todo aqui falar da ativação do linfócito B virgem, do linfócito B que amadureceu na medula óssea, foi liberado para a circulação, está circulando de linfonodo em linfonodo à procura do seu antígeno, cai na circulação sanguínea, passa pelo baço à procura do seu antígeno. E aí, nesse linfócito B virgem, o seu receptor de antígeno é uma IgM e uma IgD de membrana, tá? Então, a ativação da resposta imune, a ativação do linfócito B vai se dar a partir do reconhecimento do antígeno. Lembrando de uma coisa que a gente já falou um tempo atrás, a ativação da imunidade adaptativa depende sempre de dois sinais. O primeiro sinal sempre vai ser o antígeno, ou seja, uma parte, um produto do agente infeccioso, mas o linfócito B vai precisar de um segundo sinal, que vai poder ser fornecido por linfócitos T auxiliares ou por outros mecanismos. A gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco. O reconhecimento do antígeno nessas condições, o linfócito B reconhecendo o antígeno, o primeiro sinal, e recebendo um segundo sinal das células T auxiliares ou da imunidade inata, isso ativa o linfócito B, e essa ativação do linfócito B resulta na proliferação, na expansão clonal. Então, em tese, para esse antígeno específico aqui, existe no nosso organismo uma única cópia, um único clone de um linfócito B com especificidade para este antígeno, e para que esse único linfócito B dê conta do agente patogênico que é dono desse antígeno, a gente precisa expandir esse linfócito B, Precisamos fazer cópias, clones desse linfócito B, por isso que a primeira consequência da ativação do linfócito B é a proliferação, a expansão clonal. Então, de uma única cópia daquele clone de linfócito B com essa especificidade, depois que o linfócito B é ativado, nós passamos a ter várias cópias, vários clones deste linfócito B. E outra coisa que é consequência da ativação é a diferenciação desse linfócito B. Como a gente já disse lá no início da aula, esta célula aqui, o linfócito B virgem, a única propriedade imune que ele tem é a capacidade de reconhecer o antígeno. Mas ele ainda não tem mecanismos efetores para eliminar o antígeno. O antígeno, na verdade, está induzindo, por isso que essa imunidade muitas vezes é também chamada de resposta imune induzida, porque é o antígeno que está induzindo esse linfócito B a desenvolver mecanismos efetores que vão permitir a eliminação do dono deste antígeno, do agente patogênico que carrega este antígeno. E essa diferenciação, ela vai levar à formação de duas classes de células diferentes, uma delas diretamente responsável pela função efetora do linfócito B, que é o plasmócito. Então, desse tanto de linfócito B aqui, resultado da expansão clonal, uma parte desses linfócitos vão se diferenciar em plasmócito. Quem é o plasmócito? O plasmócito é a versão efetora do linfócito B. É o linfócito B que secreta as imunoglobulinas que antes estavam presentes apenas na membrana do linfócito, quando ele era apenas um linfócito B. O plasmócito produz estas mesmas imunoglobulinas, porém ele secreta essas imunoglobulinas, e essas imunoglobulinas vão desencadear mecanismos para a eliminação do agente patogênico. Essas imunoglobulinas podem ser de diferentes classes. Vocês já viram quais são essas classes e vocês já viram também quais respostas essas diferentes classes podem desencadear. E uma outra célula que surge aqui dessa etapa de diferenciação dos linfócitos B, depois que eles foram ativados, é o linfócito B de memória.
uma célula que, diferente do linfócito B virgem, já não depende mais das mesmas restrições para ser ativado num segundo encontro com o antígeno, né? Então, essa é a célula responsável por uma resposta imune secundária, já não é mais o linfócito B virgem, e esta célula vai se manter no nosso organismo por um longo período de vida, diferente do linfócito B virgem, né? Os linfócitos B virgem, quando eles surgem lá da medula óssea, eles têm um tempo de vida programado. Se eles não encontrarem o antígeno para o qual eles são específicos nesse período, esse linfócito B vai morrer. Esse aqui não. O linfócito B de memória, uma diferença importante em relação ao linfócito B virgem, é que ele permanece vivo no nosso organismo por um longo período de tempo. Às vezes até por nossa vida toda. E é responsável, então, pelo fenômeno da memória imunológica. Bom, então são essas as fases da resposta imune-humoral. Acho que cabe a gente incluir aqui a fase da memória imunológica. E, na sequência, então, nós vamos compreender melhor como é que se dá o reconhecimento e a ativação, levando à proliferação e à diferenciação dos linfócitos B para o estabelecimento das fases efetoras de memória da resposta imune humoral. Antes da gente falar como é que o linfócito B reconhece o antígeno e como é que ele é ativado e prolifera e diferencia, é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de resposta imune primária, a primeira vez que o linfócito B vai encontrar com o antígeno e ser ativado e proliferar, e diferenciar em célula efetora e em célula de memória, tudo isso acontece nos folículos linfóides. Nos folículos linfóides do linfonodo, nos folículos linfóides do baço e nas coleções linfóides que nós encontramos em diversas localidades anatômicas. Bom, como que o linfócito B reconhece o antígeno? O linfócito B reconhece o antígeno a partir do seu BCR, do seu B-cell receptor, ou receptor da célula B. Esse BCR, ele é composto por uma imunoglobulina, por um anticorpo de membrana, tá? Que está preso aqui na membrana do linfócito B. No linfócito B virgem, essa imunoglobulina de membrana, ela é obrigatoriamente IgM e vai ser IgD também, tá? Mas uma imunoglobulina de membrana, ela não tem cauda citoplasmática para sinalizar aqui, né, para o interior do linfócito B, o reconhecimento do antígeno que ocorre aqui na sua face extracelular, né, a partir das regiões variáveis das imunoglobulinas, tá? Por isso, o BCR é um complexo de duas moléculas, a imunoglobulina de membrana e as moléculas sinalizadoras, as moléculas que vão emitir os sinais, né, vão desencadear os sinais intracelulares quando o antígeno se ligar aqui nessa imunoglobulina de membrana. E essas moléculas sinalizadoras são duas moléculas também da classe das imunoglobulinas, mas chamadas de IgBeta e IgA. Então, o conjunto imunoglobulina, anticorpo de membrana mais IgBeta ou IgA formam o complexo do receptor de antígeno da célula B, o complexo BCR. E aí, cada clone de linfócito B diferente, que é específico para um antígeno diferente, ele é diferente no quê? Ele é diferente justamente na imunoglobulina de membrana, que está aqui como parte do BCR, e mais especificamente ainda na região variável desta imunoglobulina de membrana, que é a região onde está o sítio para o reconhecimento do antígeno. Então, a imunoglobulina aqui reconhece o antígeno e esse sinal desse reconhecimento do antígeno vai ser transmitido para
o citoplasma por meio do acessor aqui das moléculas IgB e IgA. O reconhecimento do antígeno vai fornecer para o linfócito B o primeiro sinal para a sua ativação, tá? E aí, essa ligação da imunoglobulina de membrana ao antígeno, né, ao epítopo, a parte específica do antígeno que se liga lá no sítio de ligação da imunoglobulina, isso vai transmitir sinais intracelulares, vai ativar uma série de cascatas intracelulares de sinalização, as quais vocês não precisam ficar aí muito preocupados em saber todos os mediadores, todas as enzimas, todas as vias ativadas, mas o importante é que esta sinalização, que é desencadeada não pela imunoglobulina em si, mas pela IgA e pela IgB, esta ativação vai dar início a mudanças no padrão de expressão gênica dos linfócitos B. Um pouquinho parecido com aquilo que a gente viu na imunidade inata, né? Que a ativação das células da imunidade inata desencadeia alteração da expressão gênica daquelas células. Aqui não é muito diferente. Os sinais, né? O primeiro sinal, o sinal do reconhecimento do antígeno, desencadeia alterações na expressão gênica que vão ser importantes para a ativação desse linfócito B. Mas, como nós também já falamos disso em outra oportunidade, a ativação dos linfócitos requer 2 sinais. O primeiro sinal é sempre o antígeno e o segundo sinal pode ser fornecido pela imunidade inata. Por exemplo, um patógeno que ativou o complemento e tem proteínas do complemento fixadas na sua superfície, como, por exemplo, um componente do complemento que é o C3d. O linfócito B, além de reconhecer o antígeno, para o qual o seu receptor de antígeno é específico, e isso fornecer o primeiro sinal para a ativação do linfócito B, o linfócito B também apresenta na sua superfície receptor para a proteína do complemento que está ligada no patógeno, que foi ativada pelo patógeno como mecanismo da imunidade inata. E aí, o reconhecimento desta proteína ligada no patógeno, só é reconhecido se ligar no patógeno, desencadeia o segundo sinal que vai promover a ativação completa do linfócito B. Lembrando que os linfócitos B também expressam receptores do tipo TLR e, assim, o reconhecimento do patógeno pelo linfócito B vai se dar tanto pelo reconhecimento do antígeno, especificamente pela imunoglobulina de membrana, mas o linfócito B também vai receber um segundo sinal por um receptor da imunidade inata, que é o TLR, que vai reconhecer PAMPs presentes na superfície desse micro-organismo. E aí, então, nós temos os 2 sinais necessários para a ativação do linfócito B. O primeiro sinal, vindo sempre do antígeno, aqui nos exemplos que nós estamos vendo, o segundo sinal ligado com a imunidade inata. Um receptor da imunidade inata reconhecendo PAMPs no antígeno, ou um receptor para um componente da imunidade inata reconhecendo esse componente da imunidade inata ativado pelo patógeno. Para nós entendermos quais são as consequências do reconhecimento do antígeno pelo linfócito B, nós precisamos falar primeiro, inicialmente, da natureza dos antígenos reconhecidos pelos linfócitos B. Os linfócitos B, diferente dos linfócitos T, reconhecem proteínas, além de outras biomoléculas como lipídios, carboidratos, polissacarídeos, e, na verdade, os linfócitos B são capazes de reconhecer moléculas de qualquer natureza química, e não só biomoléculas.
Esses antígenos reconhecidos pelos linfócitos B são divididos em dois grupos, antígenos chamados de timo-dependentes, que são as proteínas, e os antígenos timo-independentes, que são as demais moléculas, sejam elas biomoléculas ou não. E aí, na classe das biomoléculas, né, se nós estivermos pensando aqui em agentes patogênicos, estão incluídos aqui os lipídios, os ácidos nucleicos e os polissacarídeos. E uma diferença fundamental entre os antígenos timo-dependentes e os antígenos timo-independentes é que os antígenos timo-independentes são antígenos multivalentes, enquanto que as proteínas são antígenos monovalentes. E isso vai ter uma implicação direta na maneira como esses antígenos levam a ativação do linfócito B para o estabelecimento da fase efetora da imunidade. Então vamos falar primeiro dos antígenos timo-independentes, que, como eu já disse, são antígenos multivalentes. O que significa isso? Isso significa que o epítopo, né, aquela região específica do antígeno que se liga ao receptor de membrana do linfócito B, que se liga às imunoglobulinas do linfócito B, ele aparece várias vezes no mesmo antígeno. E polissacarídeos, glicolipídios e ácidos nucleicos, entre as biomoléculas, são antígenos com essa propriedade de multivalência, onde o epítopo aparece repetidas vezes no antígeno. Bom, o que isso acarreta? O fato do antígeno ser multivalente ou polivalente permite que várias imunoglobulinas na superfície do mesmo linfócito B se liguem simultaneamente a esse antígeno e o antígeno faz uma ponte, uma ligação cruzada entre várias imunoglobulinas, aproximando essas imunoglobulinas, movimentando essas imunoglobulinas na membrana, o que permite que a IgA-alfa e a IgB forneçam sinais fortes para esse linfócito B. Isso não significa, contudo, que o segundo sinal, seja dispensável nessa situação. Não, o segundo sinal continua sendo necessário para a ativação adequada do linfócito B, sua proliferação e sua diferenciação em plasmócito. E os linfócitos que reconhecem os antígenos timo-independentes são os linfócitos do tipo B1, que estão muito presentes nos tecidos imunes associados à mucosa e ao epitélio, e as células B na zona marginal, no baço. Dessa maneira, os antígenos timo-independentes, ao promoverem a ligação cruzada entre várias imunoglobulinas na superfície do linfócito B, fornecem um primeiro sinal forte para a ativação do linfócito B, que associado ao segundo sinal da imunidade inata, seja pelo reconhecimento do complemento fixado na superfície do patógeno, seja pelo reconhecimento dos PAMPs associados àquele patógeno, fornece o segundo sinal que vai promover a ativação do linfócito B. Ou seja, que vai permitir que os linfócitos B sejam devidamente ativados, sofram a expansão clonal e se diferenciem em células produtoras de anticorpos, os plasmócitos. A resposta imune humoral induzida por antígeno timo-independente tem algumas características que vão diferi-la da resposta imune humoral ativada por antígenos timo-dependentes, que é nenhuma ou pouca troca de classe de imunoglobulinas. Então, na resposta aos antígenos timo-independentes, a classe de anticorpo predominante vai ser IgM, podendo, em algumas situações, ocorrer troca de classe para IgG ou IgA, mas quase nunca troca de classe para IgE. Outra característica que está associada à resposta imune
humoral ativada por antígeno timo independente é que a resposta secundária, distinta da resposta primária, ou seja, a memória, ela não ocorre para qualquer antígeno timo independente, mas principalmente para os polissacarídeos. E apesar dessas diferenças, a resposta imune timo independente ela é extremamente importante contra bactérias encapsuladas, em que o antígeno que está disponível para a ativação do linfócito B são os antígenos da cápsula e que são principalmente polissacarídeos e glicolipídios. Agora falando dos antígenos timo dependentes, que são exclusivamente as proteínas, uma característica das proteínas é que elas são antígenos monovalentes, ou seja, o epítopo, o segmento do antígeno que especificamente se liga na imunoglobulina de membrana do linfócito B, ele só aparece uma vez no antígeno. O fato de que isso aparece só uma vez no antígeno não permite a ligação cruzada entre diferentes imunoglobulinas na superfície do linfócito B por esse antígeno, como acontece com o antígeno multivalente. Isso não é, então, suficiente para fornecer um sinal forte para o linfócito B, mas é capaz de promover alguma ativação do linfócito B, de maneira que o linfócito B vai precisar de um segundo sinal fornecido pelo linfócito T auxiliar. E é daí que vem o nome desse antígeno, Esse antígeno é timo-dependente, por quê? Porque para que ele consiga ativar apropriadamente a resposta imune humoral, ele depende não apenas do linfócito B, que é formado lá na medula óssea, mas ele depende da atividade também do linfócito T, que é maturado lá no timo. Então daí é que vem a resposta chamada de timo dependente. Embora seja uma resposta de linfócito B, ela depende daquele linfócito que é maturado lá no timo, que é o linfócito T. E aí, assim, a ativação do linfócito B virgem por um antígeno proteico, timo dependente, o antígeno fornece o primeiro sinal para o linfócito B, quando ele é reconhecido pelas imunoglobulinas de membrana, embora não haja aquela ligação cruzada, e isso prepara o linfócito B, ativa o linfócito B para que ele possa receber o segundo sinal fornecido pelo linfócito CD4, que é o sinal da coestimulação. Bom, de maneira mais específica, o que esse primeiro sinal vindo do antígeno proteico vai promover no linfócito B? Então, de uma maneira geral, toda vez que o linfócito B reconhece o antígeno, na verdade, toda vez que qualquer célula reconhece o antígeno, isso leva à mudança no seu padrão de expressão gênica. Quais são essas mudanças no linfócito B quando ele reconhece antígeno timo-dependente? Primeiro, o linfócito B passa a expressar proteínas que promovem a sua sobrevivência. Não é? Como nós já falamos, o linfócito B virgem, quando ele sai da medula óssea, ele já sai programado para morrer, a não ser que ele encontre o antígeno. Então, no momento em que ele encontra o antígeno, ele passa a expressar os genes que vão desligar aquela apoptose programada do linfócito B, permitindo que ele sobreviva por um tempo maior até que ele seja devidamente ativado. Quando o antígeno é timo independente, além da sobrevivência aumentada, o sinal é tão forte que junto com o segundo sinal vai dar início à proliferação, Aqui ainda não é suficiente para a proliferação do linfócito B, porque nós estamos falando de antígeno timo independente. Outra mudança de expressão gênica que ocorre no linfócito B virgem, não gosto desse nome imaturo, prefiro virgem, quando ele reconhece o antígeno proteico, é o aumento da expressão de uma molécula chamada B7, que é necessária para que ele possa interagir com o linfócito T auxiliar e receber a coestimulação vinda do linfócito T auxiliar.
O linfócito B, que reconhece antígeno, também aumenta a sua expressão de receptores de citocinas, então ele fica mais responsivo às citocinas produzidas pelas outras células da imunidade celular ou até mesmo da imunidade inata. E o linfócito B, que reconhece o antígeno proteico, tem uma outra mudança no seu padrão de expressão gênica, que é o aumento da expressão de CCR7, um receptor de quimiocina, que não está expressa lá no folículo linfóide, onde esse linfócito B foi ativado, mas a gente sabe que está expressa pelas células que estão presentes lá no paracórtex, lá na zona de células T do folículo linfóide. Em resumo, o que o reconhecimento do antígeno proteico promove no linfócito B são mudanças no padrão da expressão gênica que vão ser importantes para a recepção do segundo sinal fornecido pelo linfócito T, que vai depender, obviamente, desse linfócito B interagir com as células T. E uma outra coisa importantíssima na verdade, quando o linfócito B reconhece o antígeno proteico, é a endocitose desse antígeno proteico. Claro que isso não vai ocorrer só para o antígeno proteico, isso ocorre para outros antígenos também, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, mas no caso específico das proteínas endocitadas, isso é extremamente importante. Por quê? Porque proteínas que são endocitadas pelo linfócito B ou por qualquer outra célula que faz endocitose e fagocitose, elas podem ser processadas, ou seja, quebradas em peptídeos, e esses peptídeos podem ser expressos, podem ser apresentados para o linfócito B, pelo linfócito B, na sua superfície, associados com as moléculas do MHC de classe 2, tá? Então, os antígenos, de uma maneira geral, reconhecidos pelos linfócitos B, são endocitados, são processados nos endolisossomos e, no caso específico das proteínas, esses antígenos são expressos na superfície do linfócito B, ligado nas moléculas de MHC de classe 2, que é o mesmo que dizer que esses peptídeos são apresentados na superfície do linfócito B. Isso é extremamente importante para que o linfócito B possa receber o segundo sinal da coestimulação numa cooperação com o linfócito T. Então, lá no folículo linfóide, o linfócito B virgem, que reconhece o antígeno proteico, é ativado. Essa ativação envolve mudanças no padrão de sua expressão gênica, como, por exemplo, a expressão do receptor CCR7, o receptor de uma quimiocina que não está expressa pelas células presentes aqui no folículo, mas que está expresso pelas células presentes lá no paracórtex. E isso vai permitir que esse linfócito B ativado deixe o folículo e migre em direção ao paracórtex. Outra coisa importante que acontece com esse linfócito B, quando ele reconhece esse antígeno proteico, é que ele endocita esse antígeno, processa esse antígeno e expressa esse antígeno na sua superfície, ligado na molécula de MHC de classe 2. Isso vai ser fundamental para a interação desse linfócito B com o linfócito T, que vai fornecer para ele o segundo sinal. E aí cabe aqui uma pergunta, né? De onde surgiu esse linfócito T, que vai fornecer o segundo sinal para o linfócito B? Bom, a coisa aqui acontece da seguinte maneira. Enquanto o linfócito B está sendo ativado lá na sua região, lá no folículo linfóide, o linfócito T está sendo também ativado lá na região que ele vive, lá no paracórtex, pelo mesmo antígeno que ativou o linfócito B no folículo por meio de uma célula apresentadora de antígeno, né? Então esse aqui é o famoso enquanto isso na bate-caverna. O linfócito B está sendo ativado
no folículo por um determinado antígeno, enquanto o mesmo antígeno está ativando o linfócito T lá no paracórtex, transformando esse linfócito T virgem num linfócito T efetor. Várias mudanças acontecem nesse linfócito T efetor e uma das mudanças é também mudança no padrão de expressão do receptor de quimiocina. Esse linfócito T, que agora é efetor, agora ele é capaz de auxiliar outras células, ele passa a expressar receptor CXCR5, que é um receptor para uma quimiocina que não tem no paracórtex, mas que está presente lá na zona próxima ao folículo. E aí então o linfócito T migra em direção à proximidade do folículo e o linfócito B migra para fora do folículo, e isso vai permitir que essas células se encontrem aqui numa região extrafolicular e que interajam. E essa interação entre o linfócito B, que está precisando de ajuda, e o linfócito T, que vai auxiliá-lo, é dependente do linfócito B dizer para o linfócito T: olha só, eu estou aqui com esse antígeno, eu preciso montar uma resposta humoral contra esse antígeno, produzir anticorpos para esse antígeno, mas eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar? O linfócito B aqui apresenta para o linfócito T o antígeno para o qual ele é específico, para que o linfócito T então possa auxiliar, fornecer aqui o segundo sinal que vai completar a ativação do linfócito B, permitir que ele sofra expansão clonal, se diferencie em célula efetora, produtora de anticorpos e também em linfócito B de memória. Vamos olhar mais de perto qual que é a natureza dessa interação entre o linfócito B e o linfócito T. Então nós temos aqui o linfócito B expressando aqui, apresentando aqui na molécula de MHC de classe 1 o antígeno produto da proteína que ele endocitou e processou, que também é reconhecido pelo linfócito T através do seu receptor de antígeno, que é chamado de TCR. Esse aqui é um sinal que o linfócito B dá ao linfócito T que ele está precisando de auxílio do linfócito T. Além disso, existem dois outros ligantes importantes aqui nessa história, além dessa ligação entre o TCR e o peptídeo MHC na célula B, que é a ligação entre o CD40 ligante, uma molécula expressa na célula T, e o seu receptor, o CD40, que é uma molécula expressa na célula B. A ligação CD40-CD40 ligante vai fornecer para o linfócito B o segundo sinal que o linfócito B precisa para proliferar e se diferenciar em plasmócito secretor de imunoglobulinas. Além disso, esse linfócito T aqui é um linfócito auxiliar, como o próprio nome diz, ele auxilia outras células, aqui no caso ele está auxiliando na ativação do linfócito B, e esse auxílio é feito muitas vezes por meio das citocinas produzidas pelo linfócito T. Então, aqui também nessa interação linfócito T e linfócito B, vai haver secreção de citocinas por parte do linfócito T. Tudo isso aqui, gente, foi desencadeado pelo reconhecimento deste antígeno, tá bom? E essas citocinas vão se ligar nos receptores de citocinas do linfócito B, que teve um aumento de expressão de receptor de citocina quando ele recebeu o primeiro sinal, e as citocinas aqui se somam aos sinais fornecidos pela interação entre CD40 e CD40 ligante para garantir a adequada ativação e a qualidade dessa ativação do linfócito B. Bom, e quais serão as consequências dessa interação entre linfócito T e linfócito B, que está ocorrendo aqui às margens do folículo linfóide, né? Mas é extra, fora do folículo linfóide?
A consequência é a ativação do linfócito B nesse foco que está fora do folículo, portanto chamado de foco extrafolicular, ou seja, o linfócito B expande clonalmente, né, várias cópias do mesmo linfócito, todos iguaizinhos, com a mesma imunoglobulina, e a diferenciação desse linfócito B em um plasmócito de vida curta, que começa a produzir, né, e secretar suas imunoglobulinas imediatamente. Por que esse plasmócito é chamado de vida curta? Porque ele vai viver, ele vai durar o tempo que a infecção durar. Quando a infecção terminar, esse plasmócito morre. Ocorre também a formação de células de memória, já aqui no foco extrafolicular, e ocorre a diferenciação desse linfócito B num linfócito B chamado de linfócito B de centro germinativo, tá? Então, ocorre a proliferação, a expansão clonal, que garanta que, ao invés de um único linfócito B específico para aquele antígeno, agora a gente tem uma quantidade enorme de células específicas para o antígeno, e essas células têm diferentes funcionalidades. Já tem plasmócitos de vida curta, vai produzir anticorpos aqui rapidamente, digamos, de emergência. Já ocorre formação de memória, mas ocorre aqui o que é muito importante e que é muito distinto na resposta contra antígenos proteicos, da resposta contra outras classes de moléculas, a diferenciação desse linfócito B de centro germinativo. Esse é um linfócito que quer voltar para casa, quer dizer, ele quer voltar para o folículo, e ele vai voltar para o folículo para dar início às reações do centro germinativo, para formar aquela estrutura que vocês viram nos folículos linfóides, que indicam para a gente que naquele folículo linfóide está ocorrendo ativação de linfócito B. Agora a gente já sabe que é ativação de linfócito B por antígeno proteico, tá? Então, aqui estão os eventos que ocorreram inicialmente na ativação da resposta imune humoral por proteína, o linfócito B ativado lá no folículo. Esse linfócito B é virgem, esse folículo é primário. Esse linfócito B ativado migra para fora do folículo, onde ele vai encontrar o linfócito T efetor, que vai ativá-lo, ele expande, se diferencia em plasmócito e se diferencia numa célula que retorna para o folículo, que vai deixar então de ser um folículo primário, vai passar a ser um folículo secundário, porque vão ocorrer as reações de centro germinativo, as reações que vão formar aquela estrutura chamada centro germinativo nos folículos linfóides. E quais são as reações que ocorrem no centro germinativo de um folículo linfóide quando um linfócito B é ativado por um antígeno proteico? Bom, aqui vai ocorrer o fenômeno da troca de classe de imunoglobulina, né? Lembrando, um linfócito virgem, ele expressa IgM e IgD. O plasmócito no qual ele se transforma primeiro fora do folículo vai produzir principalmente IgM. IgD não é uma imunoglobulina secretável, né? Então ele secreta IgM. Aqui nas reações do centro germinativo, ele vai poder trocar a classe da imunoglobulina, então ao invés de produzir IgM, ele pode escolher produzir IgG, ou IgA, ou IgE. Aqui, no centro germinativo, vai ocorrer um fenômeno chamado maturação da afinidade de imunoglobulinas. Os plasmócitos que saírem aqui desse processo de centro germinativo e as células de memória que saírem aqui desse processo de reações de centro germinativo vão ter imunoglobulinas que se ligam com muito mais afinidade ao antígeno. Nas reações de centro germinativo se formam também os chamados plasmócitos de vida longa, plasmócitos que, depois de formados,
vão para a medula óssea e vão passar longos períodos lá na medula óssea produzindo anticorpos. Quão longo esse período? Às vezes a vida toda de um indivíduo, ok? E aqui também são formadas células B de memória. Até recentemente acreditava-se que célula B de memória só era formada no centro germinativo, mas isso era meio contraditório com a resposta humoral contra antígenos timo-independentes, que nem sempre, mas muitas vezes também tem memória, mas não tem reação de centro germinativo. Mais recentemente a gente já sabe que memória, linfócito B de memória também se forma independente das reações do centro germinativo, embora as reações do centro germinativo vão formar mais linfócitos de memória. Bom, vamos entender um pouquinho cada um ou os principais processos que ocorrem aqui nas reações chamadas de reações de centro germinativo. Bom, então um fenômeno importante que ocorre principalmente no centro germinativo, mas não exclusivamente no centro germinativo, é a troca de classe de imunoglobulina, né? Então, os linfócitos são capazes de produzir IgM, IgG, IgE e IgA. Linfócitos virgens produzem plasmócitos originários de linfócitos virgens, secretam principalmente IgM, e um plasmócito que é capaz de secretar uma outra classe de imunoglobulina é um plasmócito que passou por troca de classe de imunoglobulina. A troca de classe de imunoglobulina, ela é um processo dependente da ligação entre o CD40 e o CD40 ligante, né? O CD40 no linfócito B e o CD40 ligante no linfócito T. Então ela vai ocorrer principalmente para antígenos timo dependentes, e esta interação CD40-CD40 ligante ativa no linfócito B uma enzima chamada AID, e essa enzima é que dá início ao fenômeno de recombinação somática, ou seja, vai lá no DNA que codifica a cadeia pesada da imunoglobulina e troca o gene, o segmento gênico que codifica, por exemplo, a cadeia pesada Mi, que vai dar a IgM, por uma cadeia pesada Gama, por exemplo, que é o que vai dar a IgG, ou uma cadeia pesada Epsilon para a IgE, ou uma cadeia pesada Alfa para a IgA. E isso está acontecendo lá no DNA das células somáticas. Então está recombinando segmentos gênicos de maneira a trocar a classe da imunoglobulina, que vai ser expressa ao trocar qual segmento gênico para a cadeia pesada da imunoglobulina vai ser usada na hora de montar, né, na hora de fabricar essa imunoglobulina lá no linfócito B. A troca de classe de imunoglobulina depende da interação entre CD40 e CD40 ligante para ativar a enzima que faz a recombinação somática, a AID, mas ela também é dirigida por citocinas. Então, por exemplo, a IL-4, né, se o linfócito que estiver auxiliando o linfócito B nesse processo de ativação, se a citocina que ele produzir aqui for IL-4, isso favorece a escolha da imunoglobulina nessa troca de classe para IgE. Se essa citocina aqui for, por exemplo, TGF, ou EIPRIL, ou BAF, isso define a troca de classe para IgA. A troca de classe para IgG, na sua última versão, o Abbas resolveu colocar aqui uma dúvida, mas a troca de classe para IgG, até um tempo atrás, ela era atribuída principalmente a interferon gama. Mas atualmente existe dúvida se é apenas ou se é só o interferon gama que faz essa troca de classe para IgG. Então, a troca de classe depende dos sinais da célula T para
o linfócito B que está sendo ativado pela célula T, por isso é considerado uma reação de centro germinativo. Outro fenômeno que vai ocorrer com os linfócitos B, lá no centro germinativo, é o fenômeno da maturação da afinidade, que é resultado de uma hipermutação somática nos segmentos gênicos que codificam a região variável das imunoglobulinas. Então, aquele linfócito B que recebeu auxílio da célula T auxiliar e migrou de volta para o folículo, nesse processo de proliferação e de diferenciação, ele começa a sofrer um grande número de mutações, por isso que é hipermutação, lá nos segmentos gênicos da região variável das imunoglobulinas. O que significa que vão começar a surgir linfócitos B com modificações na região variável das imunoglobulinas. Essas modificações podem ser tanto produtivas, ou seja, esse linfócito B reconhece agora antígenos com mais afinidade, por causa das mutações que ocorreram aqui na região variável. Isso é bom, isso é interessante. Mas esse linfócito B também pode ter como resultado dessas mutações na região variável das imunoglobulinas não mais reconhecer antígenos. E isso não faz sentido, isso não é importante. Então, o que ocorre lá no centro germinativo, que é chamado de maturação da afinidade, é, na verdade, uma seleção desses linfócitos B, quais deles estão reconhecendo antígeno e com bastante afinidade, e quais deles, nesse processo de mutação, que é totalmente ao acaso, perderam a capacidade de reconhecer antígeno ou estão reconhecendo antígeno com muito baixa afinidade. Esses linfócitos que estão reconhecendo antígeno com muito baixa afinidade ou perderam a capacidade de reconhecer os antígenos que estão presentes lá no folículo, eles vão morrer por apoptose. Agora, o linfócito que reconhece antígeno com muita afinidade, e quem mostra esses antígenos, né, quem tem lá uma biblioteca de antígenos na sua superfície para que o linfócito possa ser testado, é a chamada célula dendrítica folicular. E os linfócitos que passaram por esse processo de hipermutação somática e que isso aumentou a afinidade das suas imunoglobulinas pelo antígeno, esses linfócitos, nas interações com as células dendríticas foliculares e as células T auxiliares foliculares, ou seja, células que estão no folículo, esses linfócitos vão receber os sinais para sobrevivência. De maneira que, quando eles se diferenciarem em plasmócitos, as imunoglobulinas produzidas por esses linfócitos têm mais afinidade pelo antígeno do que aquelas imunoglobulinas que o linfócito B virgem codificava lá no início dessa história. O resultado, então, dessas reações que ocorrem no centro germinativo de maturação da afinidade, seleção daqueles linfócitos que expressam imunoglobulinas que continuam ligando ao antígeno e agora se ligam com mais afinidade. E as interações com as células T foliculares vão levar à formação de linfócitos de memória e de plasmócitos de vida longa, que vão produzir essas imunoglobulinas muito eficientes na sua ligação com o antígeno por um longo período de vida. O linfócito de memória é aquela célula que vai garantir que, no segundo encontro com o antígeno, novos plasmócitos sejam formados, e agora são plasmócitos de vida longa, e também que a reativação da resposta imune humoral por meio das reações do centro germinativo possa ocorrer novamente.
Bom, então já caminhando aqui para o encerramento da nossa aula, vamos comparar aqui as respostas imune humoral primária e secundária para antígenos timo dependentes, né? Nós sabemos que uma resposta primária ela tem uma magnitude menor comparado com uma resposta secundária, né? Parte dessa magnitude menor tem a ver com o número de linfócitos virgens que nós temos para um determinado antígeno, né? Na resposta secundária, além do linfócito não ser mais virgem, ser um linfócito de memória, já há um número maior de células, então, em parte, isso responde por essa maior magnitude. Numa resposta primária, a classe de anticorpo produzida, de uma maneira geral, há um predomínio de IgM sobre IgG, porque a imunoglobulina que esse linfócito virgem já expressa é IgM e só vai passar a produzir outra classe de imunoglobulina quando houver o fenômeno da troca de classe, que já é mais no final da resposta imune humoral. Já na resposta imune secundária, há um aumento relativo de IgG em determinadas situações, principalmente para antígenos proteicos, e pode haver produção de outras classes como IgA ou IgE, porque a célula B de memória já passou por esse fenômeno de troca de classe, embora a troca de classe aqui possa ocorrer novamente na resposta secundária. A afinidade dos anticorpos produzidos na resposta secundária, em média, é maior do que na resposta primária, porque essa célula B de memória que surge lá do centro germinativo, ela já passou pelo processo de maturação da afinidade e qualquer imunógeno pode induzir uma resposta primária, seja ele proteico ou não, e as respostas secundárias são mais claramente estabelecidas para antígenos proteicos, embora a gente saiba que determinados antígenos não proteicos, principalmente os polissacarídeos, também podem induzir resposta imune secundária, ou seja, uma resposta imune no segundo encontro com aquele antígeno de maior magnitude, com troca de classe de imunoglobulina, comparado com a resposta primária, embora isso não seja uma ocorrência para qualquer antígeno não proteico. Antes de irmos embora, precisamos falar sobre o feedback negativo que controla a imunidade humoral. Então, as imunoglobulinas, os anticorpos, têm 3 funções na imunidade humoral. Elas funcionam como receptor de antígeno para a ativação do linfócito B. Elas funcionam como moléculas efetoras que vão, de fato, desencadear mecanismos relacionados com o controle da infecção, contra a eliminação do agente patogênico dono daquele antígeno que iniciou essa resposta. E uma terceira função das imunoglobulinas é o feedback negativo para o controle da imunidade humoral. Toda resposta imune, a gente sabe que ela precisa ser ativada para eliminar o agente patogênico, mas ela precisa ser controlada e terminada para que a resposta imune não se torne patológica. E um dos mecanismos para esse controle é a eliminação do agente patogênico por si só, né? É o agente patogênico que desencadeia todo esse processo. Quando o anticorpo vier aqui eliminar o agente patogênico, os sinais que desencadearam esse processo vão se encerrar. Mas, além disso, a magnitude dessa resposta precisa ser controlada mesmo antes da eliminação dos agentes patogênicos. E os anticorpos fazem isso também, se ligando ao agente patogênico e se ligando na superfície do linfócito B simultaneamente a partir dos receptores para a região FC, a região da cadeia pesada dos anticorpos. Então, o complexo antígeno-anticorpo, o que é isso? Um anticorpo ligado ao seu antígeno pode se ligar na superfície de várias células, incluindo os linfócitos B, a partir de receptores para a região FC do anticorpo. Isso vai gerar sinais inibitórios
que bloqueiam as sinalizações de ativação no linfócito B e vai ajudar então a controlar a ativação da resposta imune humoral. É um mecanismo de feedback negativo, um mecanismo de controle da resposta imune humoral. Bom, assim nós falamos das fases da imunidade humoral, de como os antígenos dos agentes patogênicos são reconhecidos pelos linfócitos B, como isso leva à ativação desses linfócitos, com os detalhes sórdidos aí da cooperação com a imunidade celular nesse processo. Vimos o controle da imunidade humoral, faltou a gente falar dos mecanismos efetores da imunidade humoral, né? De que maneira os anticorpos vão ajudar a controlar o agente infeccioso que disparou todo esse processo e de como que isso se relaciona com a imunidade inata. Isso significa que nós nos veremos novamente em breve. Até mais!